Está sendo gravado. Agora eu vou fazer o espelhamento do material para a gente acompanhar. Então, no material de vocês, que é o material 3, está na página 378. Certo? Então, página 378, classificação dos ácidos. Então, já sabendo, né, de acordo com a teoria de Arrhenius, ácido é toda substância em meio aquoso, ou solução aquosa, ou seja, solução com água, libera o íon H+, né, ou o hidrônio. Nós podemos classificar de várias maneiras os ácidos. Primeiro, de acordo com o número de elementos químicos. Então, de acordo com a quantidade de elementos químicos presentes, nós podemos ter um ácido binário, aquele que só apresenta 2 elementos químicos, ácidos ternários, aquele que apresenta 3 elementos químicos, ácidos quaternários, aqueles que apresentam 4 elementos químicos. Então, basta observar, né, a quantidade de elemento químico para você classificar em binário, ternário ou quaternário. Outra classificação importante é de acordo com a presença de oxigênio. Então, por que, professor, a classificação é importante? Porque a partir da classificação da presença de oxigênio que você vai ver uma regra de nomenclatura. Então, de acordo com a presença de oxigênio, nós temos hidrácidos, são aqueles ácidos que eles não apresentam oxigênio na sua estrutura. E oxiácidos são aqueles que apresentam oxigênio. Certo? Então, exemplo de hidrácido, HCl, HBr, HI, HF, certo? H2S. Então, sempre um ácido que não tem oxigênio. Já os oxiácidos apresentam oxigênio em sua estrutura. Então, aqui tem HNO3, H2SO4, H3PO4. Então, a presença do oxigênio é de extrema importância no estruturamento das nomenclaturas. Classificação de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Então, hidrogênio ionizável é aquele íon H+, que é liberado na ionização do ácido, né? Ou seja, na solução aquosa, o ácido ioniza e libera H+. Então, esse H+ liberado, a gente chama de hidrogênio ionizável. De acordo com a quantidade desses hidrogênios ionizáveis, nós temos monoácidos, que é aquele que só libera um hidrogênio ionizável, ou seja, só libera um H+. Podemos chamar também de diácidos, aqueles que liberam 2 H+, ou 2 hidrogênios ionizáveis. Triácidos, aqueles que liberam 3 íon H+, ou seja, tem 3 hidrogênios ionizáveis. Tetrácidos, aqueles que têm 4 hidrogênios ionizáveis, ou seja, libera 4 íon H+. Dependendo do material que você esteja estudando em casa ou pesquisando, podemos também chamar de monoácido ou monoprótico, diácido ou diprótico, triácido, triprótico, tetraácido, também de tetraprótico, certo? Tetraprótico. Então, tem essas nomenclaturas também. Mas as mais comuns é monoácido, diácido, triácido, tetrácidos, ou tetraácido.
Exemplo de monoácido: HCl, HNO3. Exemplo de diácido: H2SO4, H2Cl2O7. Exemplo de triácido: H3PO4, H3BO3. Exemplo de tetrácidos: H4P2O7, H4SiO4. Certo? Agora, uma coisa importante é que você associe essa classificação relacionada a hidrogênios ionizáveis. Então, tem possibilidades de você ter hidrogênio na estrutura que não se ioniza. Então, os hidrogênios ionizáveis, né, vão ser os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio. Então, se você montar a estrutura de Lewis, ou seja, a fórmula estrutural, os hidrogênios que vão se ionizar são os hidrogênios que estão ligados ao oxigênio na estrutura. Hidrogênios que estão ligados ao átomo central, certo? Eles não vão se ionizar. Então, tem que prestar atenção nisso, para você não associar pela fórmula molecular a quantidade de hidrogênio com a classificação de acordo com o hidrogênio ionizado. Então, preferência, faça a fórmula estrutural para observar. Aqueles hidrogênios que estão ligados ao oxigênio, eles se ionizam. Os que não estão ligados ao oxigênio, eles não vão se ionizar. Certo? A gente vê com detalhes aí nos exercícios. Classificação quanto à força. Então, nós vamos ter ácidos fracos, moderados e ácidos fortes. E também, de acordo com a classificação em hidrácido e oxiácido, a gente vai ver de como a gente vai identificar a força desses ácidos. Então, a força do ácido está relacionada com o grau de ionização daquele ácido. Então, como assim, professor? O grau de ionização. O grau de ionização é a relação entre o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, se esse grau de ionização ele for maior ou igual que 50%, eu vou dizer que o ácido ele é forte. Se esse valor do grau de ionização for entre 5% e 50%, eu vou dizer que ele é moderado ou semiforte. Moderado é mais utilizado. O termo moderado é mais utilizado. E se for menor ou igual a 5, a gente vai dizer que ele é um ácido fraco. Então, como assim, professor? Esse grau de ionização vai me dizer a força. Porque o que caracteriza um ácido é a liberação de um H+ naquela solução. Ou seja, hidrogênios ionizáveis. Então, se tiver muito hidrogênio ionizável, ou seja, liberação de muito íon H+, ele vai dizer que o ácido é forte. Se tiver pouco hidrogênios ionizáveis, ou seja, pouco íon H+ liberado, eu vou dizer que o ácido é fraco. Entendeu? Então, está relacionado com a quantidade de H+ liberado naquela solução. Um experimento que a gente poderia fazer, se tivesse esses ácidos, era um experimento com a corrente elétrica para acender a lâmpada. Então, se eu pegar um ácido fraco, colocar uma solução aquosa, então, se for uma solução com água, ele vai vai ionizar, no caso, né? Na água, vai liberar os íons. Então, o que é necessário para ter a passagem da corrente elétrica? Transferência de elétrons, ou seja, uma solução iônica, ela tem a capacidade de fazer essa transferência. Então, só que a quantidade de íons vai ser tão pequena que a lâmpada vai ficar com intensidade bem baixa, bem clarinha. Se eu colocar um ácido fraco. Agora, se eu colocar um ácido forte, a quantidade de íons naquela solução é bem maior. Ou seja, a quantidade de IH+ é maior. Isso quer dizer que a corrente elétrica ali vai passar com maior facilidade, vai ter transferência de elétron mais constante. Então, a intensidade da lâmpada fica bem forte. Então, nós podemos visualizar desse jeito também um experimento para identificar a força dos ácidos. Certo? Então, para a gente classificar, né,
dizer se um ácido é forte, fraco ou moderado. Se for em hidrácidos, que é aqueles que não têm oxigênio, só vamos ter 3 ácidos fortes: HI, HBr e HCl. O HI, a força dele é maior do que do HBr, e o HBr tem uma força maior do que o HCl. Moderado, só vamos ter um, que é o HF. E todos os outros hidrácidos são fracos. Então, de todos os hidrácidos existentes, 3 são fortes, que é o HI, o HBr e o HCl. O HF é moderado. E o restante, os demais, todos eles são fracos. Então, se aparecer o oxigênio, é um oxiácido. Se não aparecer oxigênio, é hidrácido. Então, se não for nenhum hidrácido de halogênio, né? Flúor, cloro, bromo e iodo, todos eles são fracos. Aí o ácido fluorídrico é moderado, já o clorídrico, o bromídrico e o iodídrico é forte. Já no caso dos oxiácidos, a quantidade de oxigênio presente vai interferir na força desse ácido. Então, para determinar a força desses oxiácidos, também vamos utilizar uma formulazinha. Que a fórmula é o seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para visualizar melhor. Vamos supor que eu tenho aqui uma fórmula geral de um ácido, no caso de um oxiácido. Eu tenho o hidrogênio, tenho o elemento químico e o oxigênio, certo? Então, a gente vai ter que prestar atenção aos os índicezinhos do oxigênio e do hidrogênio, certo? Então, se eu pegar a quantidade de oxigênio e subtrair pela quantidade de hidrogênio, e esse valor aqui der 0, eu vou dizer que ele é um ácido fraco. Se eu pegar a quantidade de oxigênio, subtrair pela quantidade de hidrogênio, e der o valor 1, eu vou dizer que é um ácido moderado. Se eu pegar a quantidade de oxigênio, subtrair a quantidade de hidrogênio, e esse valor der 2 ou mais, eu vou dizer que ele é um ácido forte. Então, der 0 é fraco, der 1 moderado, der 2 para cima, fraco. Exemplo, HClO4. Então, eu tenho 4 oxigênios e 1 hidrogênio. 4 menos 1 dá 3. Então, é um ácido forte. É um oxiácido forte. HNO3. Então, se eu pegar aqui, 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, 3 menos 1, 2. Também é um ácido forte. Se eu for comparar esse ácido aqui com esse, né? Esse aqui deu 3, esse aqui deu 2, quer dizer que esse que deu 3 ele é um ácido mais forte do que esse ácido aqui que deu 2. Certo? Então, de acordo com os valores que a gente utilizar, né, na fórmula, é 0, ácido fraco, é 1, ácido moderado, é 2 ou mais de 2, é um ácido forte. Então, quanto maior o valor, maior vai ser a força desse ácido. Classificação de acordo com o ponto de ebulição, nós vamos ter ácidos fixos e ácidos voláteis. Ácidos fixos, eles vão ter um ponto de ebulição alto. Então, na temperatura ambiente, eles vão ser líquidos, certo? Já os ácidos voláteis, o ponto de ebulição deles é baixo. Então, eles vão ter uma facilidade a passar para o estado gasoso. Então, tem que ter muito cuidado quando for trabalhar no laboratório com ácidos voláteis. Porque você não tiver os devidos cuidados, você vai inalar vapores desses ácidos, podendo causar aí um dano muito grave à sua saúde. Então, aconselhável no laboratório, quando for trabalhar com qualquer tipo de ácido, trabalhar na capela. Porque a capela vai ter um exaustor e ela vai, né, eliminar todos os vapores. Então, ácidos fixos em ponto de ebulição alto. Ou seja, na temperatura ambiente,
eles permanecem líquidos, né? E se vaporizarem, é com intensidade bem baixa. Já os voláteis, não. Eles passam para o estado gasoso com facilidade. Então, essas são as classificações dos ácidos que a gente pode fazer. Certo? Agora, a gente vai falar aqui sobre número de oxidação. Então, o número de oxidação é um conteúdozinho que vocês estudaram no primeiro ano, quando está vendo reações químicas. E no segundo ano, vocês viram que estava estudando eletroquímica. Alguém lembra o que significa número de oxidação? O que é número de Knox? Alguém lembra? Então, o número de Knox, Arnaldo, ele está relacionado com a carga que aquele elemento ele vai adquirir durante uma ligação química. Certo? Essas cargas, elas podem ser fixas ou podem ser variadas. Então, tem alguns elementos químicos que eles adotam uma carga fixa. Eles não variam essa carga independente do que, com quem eles se ligam. Já outros elementos químicos, de acordo com a ligação química que ele vai fazer, ele pode atribuir valores de carga diferentes. Vocês lembram lá no conteúdo de ligações químicas que, por exemplo, uma ligação iônica, eu vou ter um cátion que vai doar elétron e o ânion vai receber elétron. Tipo, cloreto de magnésio. O magnésio é Mg2+, e o cloro, é o cloreto, é Cl-, 1 menos. Ou seja, o magnésio ele vai doar 2 elétrons e o cloro vai receber 1. Então, na ligação iônica, toda ligação iônica, os NOxes são fixos. Ou seja, os valores das cargas são fixos. Então, se o magnésio tem a carga lá mais 2, quando ele faz a ligação com o cloro, né, ele vai doar os 2 elétrons. Então, ele vai permanecer com essa carga mais 2. Então, ele vai ter lá o seu NOx mais 2. Já o cloro tem carga menos 1. Ele só vai receber 1 elétron. Então, se ele só recebe 1 elétron, ele vai permanecer com essa carga de menos 1. Então, o NOx dele também vai ser menos 1. Então, toda ligação iônica, o NOx dos elementos são NOx fixos, eles não alteram. Já no caso de uma ligação covalente, que é a ligação onde tem o compartilhamento de elétrons, certo? Então, nesse compartilhamento vai formar um par eletrônico, né? Uma nuvem eletrônica. Esses 2 elétrons do par eletrônico, eles vão sofrer atração pelos átomos. E aquele átomo que tiver maior eletronegatividade, que é a força de atração de elétron, ele vai puxar esse par eletrônico para mais próximo dele. Então, vamos tentar fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero fazer a ligação entre carbono e hidrogênio. Vou tentar desenhar aqui. Você pega aqui carbono. O carbono tem 4 elétrons ao seu redor, né, na última camada. Então, coloca aqui 1, 2, 3, 4. E o hidrogênio só tem 1. Então, o que é que acontece? Vai fazer um par eletrônico aqui, não é isso? Pega esse par eletrônico. E assim também teria um hidrogênio aqui em cima, um hidrogênio aqui embaixo, aqui do lado, para fazer o CH4. Mas vamos tentar só esse compartilhamento entre esse carbono e esse hidrogênio. Então, teoricamente, seria assim o compartilhamento, não é isso? Esse par eletrônico aqui, essa nuvem eletrônica, ela vai sofrer atração tanto pelo carbono como o hidrogênio. Aí vai acontecer aquela brincadeira lá de cabo de guerra. Aquele que tiver mais força
puxa o par eletrônico para mais próximo dele, certo? Então, quando eu falo o que tem mais força, vai ser aquele que tem mais eletronegatividade. Então, entre o carbono e o hidrogênio, quem é mais eletronegativo? O carbono. Então, se o carbono ele é mais eletronegativo, isso quer dizer que ele vai puxar esse par eletrônico para mais próximo dele. Ele puxando o par eletrônico para próximo dele, ficaria mais ou menos assim, ó, a estrutura. O hidrogênio se afasta, né? É como se o hidrogênio ficasse aqui, ó, e o par de elétrons mais próximo do carbono. Ou seja, teoricamente, é como se o hidrogênio, em vez de ter compartilhado esse elétron, ele tivesse doado esse elétron para o carbono. Então, quando doa um elétron, o que é que acontece? A carga fica positiva. Então, eu teria carga positiva. O hidrogênio ficaria com mais. E o carbono é como se ele tivesse recebido esse elétronzinho aqui do hidrogênio. Isso aqui já era dele. É como se tivesse recebido um. Então, aqui ficaria uma carga menos. Aí teria outra carga menos aqui, outra carga menos aqui, outra carga menos aqui. Teria 4 cargas menos. Então, o carbono é como se ele tivesse recebido 4 elétrons. Certo? Então, na ligação covalente, vai depender, né, cada caso, para saber se o elemento químico ele vai permanecer com a mesma carga ou se ele vai ter a carga alterada devido à atração desses elétrons. Certo? Então, deu para clarear a mente aí a questão da número de oxidação. Mais uma vez, número de NOx, ou número de oxidação, é a carga que o elemento adquire numa ligação química. Certo? Então, tem gente que fala também a carga real e a carga momentânea. Certo? Então, o NOx seria a carga momentânea, a carga que o elemento vai adquirir quando está fazendo a ligação química. Certo? Então, existem algumas regrinhas para a gente determinar esse número de NOx. Alguém poderia dizer, professor, mas que danado tem a ver o número de NOx com a nomenclatura aí e a questão do conteúdo dos ácidos? Existem algumas regras para dar a nomenclatura dos ácidos. Uma delas é utilizando aí o número do NOx. Então, a gente vai observar para identificar todas as regras aí para vocês virem e estipularem qual seria mais fácil vocês utilizarem. Então, o número de oxidação, o número do NOx, nós temos algumas regrinhas. As regrinhas são o seguinte. Primeiro, existem elementos que têm NOx fixos. Esses elementos que têm NOx fixos, nós vamos utilizar como NOx padrão para poder determinar o que tem NOx variado, o que tem NOx desconhecido, certo? Então, nós vamos utilizar como base esses elementos que têm NOx fixos. Eu vou mandar para vocês uma tabelinha aí no grupo do Zap para vocês começarem a relembrar essa questão desses NOx, desses elementos que têm NOx fixos. Certo? Então, a primeira coisa vai ser lembrar disso aí. Lembrar quem são os elementos que têm NOx fixos. Segundo passo, identificar a estrutura, né, daquele ácido, ou daquela substância. Como assim, professor? Observar e analisar. Você vai identificar se é uma substância simples, se é uma substância composta, ou se é um íon monoatômico ou é um íon composto. Então, você vai fazer essas 4 análises aí, essas 4 classificações. Então, primeiro, identificar uma substância simples. Então, substância simples é aquela substância que apresenta, né, um único elemento químico. Então, toda substância simples, o NOx dela é 0. Certo? Então, por que, professor? Substância simples, o NOx é 0. Pelo mesmo fator que a gente foi observar aqui. Ó.
Se eu for escrever a molécula de O2, oxigênio ligado com oxigênio. Esse oxigênio da esquerda ele tem deixa eu aumentar aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. O da direita, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando se vai fazer o compartilhamento, eu vou compartilhar aqui, ó, esse elétron com esse, cada um agora tem 7. Compartilhar esse aqui com esse, cada um também tem 8 agora. Então, estabilizou os dois. Tem 2 compartilhamentos. Aí, lembra a questão da brincadeira de cabo de guerra? O átomo, ou o elemento que tiver mais força, puxa o par eletrônico para mais próximo dele. Então, se o par eletrônico estiver mais próximo de determinado átomo, eu vou dizer que esse átomo, ele momentaneamente ali recebeu elétron. Então, quem recebe elétron fica com a carga negativa. Se o par eletrônico ficar mais distante de determinado átomo, eu vou dizer que esse átomo que ficou distante é como se ele tivesse doado o elétron dele naquele momento. Então, se ele doou, isso quer dizer que ele ficou com a carga positiva, mais 2. Certo? Então, vai depender da eletronegatividade. A força que eu falo é a questão da eletronegatividade. Aí, o que é que acontece se eu colocar 2 átomos iguais fazendo compartilhamento? Se os átomos são iguais, isso quer dizer que eles têm a mesma eletronegatividade, ou seja, têm a mesma força. Então, a força que esse oxigênio puxa para o eletrônico para ele é a mesma que esse aqui puxa também para ele. Então, se as forças são iguais, isso quer dizer que a carga momentânea dos 2 oxigênios é 0. Não tem carga. Porque não tem como um doar e o outro receber. Certo? Então, é por esse fator que as substâncias simples, o NOx é 0, devido os elétrons não transitarem nem para um lado nem para o outro. Então, não vai ter carga nem para um lado nem para o outro. Então, toda substância simples, o NOx é 0. Toda substância composta, o somatório de todos os NOx dos elementos deve ser 0. Por que deve ser 0? Porque aquela substância composta ela não vai apresentar carga nenhuma. Então, a carga eletrônica que aparece nas substâncias está identificando que ela tem uma diferença, né, entre quantidade de elétron e quantidade de próton na sua estrutura. Ou seja, só vai aparecer cargas, seja positiva ou negativa, se a substância ou o átomo receber ou doar elétron. Então, para que aconteça isso na ligação covalente, deve ter distanciamento aí de um lado e aproximação do outro. Certo? Então, nas substâncias compostas, que a gente chama de moléculas, né, o somatório de todos os NOx deve ser 0. Numa substância simples, o NOx é 0. Já no íon monoatômico, quando eu falo o termo íon monoatômico, mono se refere a um, né? Ou seja, é um íon que só tem um átomo. Vou colocar lá tipo Cl-. Então, aqui, cloreto, só tem um átomo, que é o átomo de cloro. E tem carga. Então, se tiver carga, quer dizer que é um íon. Qual é a carga desse cloreto? Todo íon monoatômico, o NOx dele é igual a carga. Então, se a carga dele é -1, o NOx do cloro aqui também é -1. Certo? Então, o NOx está relacionado com a carga. Isso se for um íon monoatômico. E se for um íon complexo, certo? Então, no íon complexo, o NOx deve ser igual a carga. Então, se eu tiver, a gente vai falar muito aqui o hidrônio, que é o H3O,
mais. Então, H3O mais, ó, tem carga. Então, quer dizer que o NOx deve ser igual a carga. Só que agora eu não tenho só um elemento químico, eu tenho dois. Então, quando eu somar a carga dos dois, deve ser igual ao valor da carga do íon. Certo? Então, o NOx de íon composto é igual ao somatório, né, de todos eles e deve ser igual à carga. Então, eu faço duas relações. Substância simples, NOx zero. Íon monoatômico, NOx é igual a carga. Substância composta, o somatório de todos os NOx tem que ser zero. Íon composto, o somatório de todos os NOx deve ser igual a carga. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar aqui uma atividadezinha para a gente fazer, só para relembrar essa questão de número de oxidação. E mando o material para todo mundo. Certo? Então, hoje eu não vou estender mais, né? Lembrando que à tarde a gente vai fazer a nossa reposição. Então, se nada acontecer de diferente, a gente vai ter a nossa reposição, certo? Então, a gente continua na próxima aula. Vamos ver se aqui que o Zoom já está quase expulsando. Então, agradeço a atenção de vocês aí e peço que à tarde vocês estejam dispostos aí e venham assistir a aula de reposição. Certo? Então, descansem aí para a próxima aula do próximo professor. Obrigado aí, Sheila.